Salve, salve, molecada! Estamos aqui novamente e hoje com uma convidadaça, especialíssima. Convidadaça. Nossa primeira participação feminina no nosso quadro, no nosso podcast. E a pessoa que mais entende de internet, de coisas novas, coisas de vanguarda. Eu só quero falar um caos aqui. Já vai começar com o caos dela? Ai, não tem nem defesa, já vai tocar, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando eu tava igual o Eduardo e Mônica, só com as aulinhas de inglês ali, ela já veio falar assim, você já ouviu falar de Twitter? Não, você tem que publicar no Twitter. Twitter? O que é Twitter? Até hoje eu não sei direito o que é o Twitter. Então, assim, ela sempre esteve na frente, na vanguarda, no abre-alas, vamos dizer assim, dessa questão. E agora, o que não sai da cabeça dela é o chat GPT, inteligência artificial. Então, assim, isso é a cara dela, isso é a cara dela. Estamos aí, é isso Estamos aí na luta. Ju, doutora Juliana Stujinski, uma das maiores referências em DTM, quiçá mundial. Eu falo que, às vezes, quando vai conversar com a Ju, eu até falo para o paciente, ela é um pouco acima da média. Então, assim, você dá um desconto, porque ela é muito inteligente. Então, você falo também. Você calma. Eu falo também pro paciente quando caminha. Então, assim, você vai ver, às vezes, assim, você não assusta, não, porque o raciocínio dela é muito rápido. Eu falei, o raciocínio é muito rápido. Eu falo, o raciocínio então, assim, dela é muito rápido. Ela fala um monte de nome ao mesmo tempo, você não assusta, não. Mas isso é uma coisa boa. Isso é um adjetivo, um elogio. Um baita elogio. Ju, muitíssimo obrigado aí pelo nosso convite. Eu sei, hoje mesmo eu vi o tanto que sua agenda está corrida, agora com suas novas empreitadas em Black River. Franca agora tá vindo só para visitar os pais, né? Esqueceram dos amigos. Como eu sempre digo, né, Ronaldo? Só te vejo de binóculo. Só de ajuda, mas quase uma luneta, Obrigado, viu, Ju? Obrigado mesmo aí. Acho que você tem muito a agregar aqui no meio odontológico, de toda a sua experiência, da sua carreira, das suas inovações. Você sempre foi uma pessoa que estava à frente, agora falando sério, muito à frente do nosso tempo, muito à frente da própria profissão mesmo, dos colegas mesmo, né? Sempre com algo diferente. E eu sempre fico abismado com as coisas dela. Eu falei, EG, você conhece isso? EG, você conhece isso? Então, às vezes eu tenho que até falar assim, conheço, mas obrigado, Ju, obrigado de coração. Isso, obrigada a vocês. Mas eu também tenho que dizer, primeiro, vou falar com a audiência aqui, né? Fala um oi pra galera aí, Ju. Oi, gente. Meu nome é Juliana. Eu sou especialista em DTM do orofacial. Eu tenho que falar essas coisas. Porque minha especialidade é pouco conhecida dentro da odontologia. E eu quero agradecer demais ao convite do Danilo aqui, que, segundo eu ouvi no primeiro episódio do podcast, que está muito bacana, que foi a ideia, surgiu dele, do podcast. Surgiu. Ao Ronaldo Leite, que eu sei lá quanto tempo que eu conheço o Ronaldo e o Egmont. Já me perdi no tempo, né? Estou aqui faz 27. Pelas minhas contas, faz 5 anos. 5 anos. Não passa disso, Ju, não passa disso. Entendi. 5 anos. Já estão batendo Mas 3 eu ouvi décadas, vocês falando do pronto-socorro odontológico. 1997. Cara, eu falei assim, eu lembro disso. Eu falei assim, Jesus, é muito tempo atrás. Foi muito legal o primeiro. Obrigado. Eu ouvi o primeiro, ainda não ouvi o segundo, mas o primeiro foi muito legal. Então, eu quero agradecer a você, ao Egmont também, ao EG, como eu chamo ele. Eu falei assim, vai ficar difícil, hein, EG? Só eu te chamo assim, vai ficar estranho no podcast, mas eu quero agradecer demais ao convite de vocês para poder estar aqui representando a odontologia, que é extremamente feminina. E achei interessante que você falou a primeira convidada, né? E aí eu quero já até jogar uma pimentinha nessa história aqui, que é engraçado isso, a odontologia ela é extremamente feminina. Né? Então você vê. Cada vez mais. Então, o Ronaldo aqui é ortodontista, implantodontista, você, Dani, faz prótese e tal. Vocês não acham estranho, assim, quando vocês vão no congresso, que não tem muitas mulheres palestrando? Vocês não acham estranho isso? Não tem, né? Não tem. Ainda um ambiente muito machista, cara, né? Muito machista, não, masculino. Masculino. E aí, eu tava...
vou fugir total do que a gente tinha combinado, hein? Olha só. Assim que é bom. Assim que é bom, é esse aí que a gente quer. Eu tava ouvindo o primeiro podcast, assim, e pensando no convidado do segundo também, que foi o Douglas, né? Que é um cara que começou há pouco tempo, né? Perto da gente. Credo, gente, não pode nem falar isso, que a gente já tem 27 anos. Eu faço 27 anos de profissão essa semana. Essa semana, vai fazer 27 anos que eu me formei. E aí, a gente olha como é mais fácil para os homens. Vocês já pararam para pensar o tanto que é mais fácil brilhar para os homens, chegar mais rápido, chegar bem mais rápido. E aí, agora que vocês falaram isso, eu falei, putz, é isso mesmo. Essa semana eu recebi, semana passada, estava tendo um grande congresso, não vou falar o nome de congresso aqui, e um amigo meu foi e postou, e me mandou uma foto, falou, olha só, Juliana, olha a representatividade, né? Você olha a foto dos palestrantes confraternizando, eram todos homens e brancos. É impressionante isso. Eu estou muito chocada. Estou muito chocada. Por que você acha que acontece isso? Cara, eu vou falar pra você que eu nunca tinha analisado a fundo isso aí. A gente percebe, mas não analisei. Bem, sabe por quê que você não analisou? Porque você estava falando da minha jornada, né? Conta um pouco da sua jornada, você vai contar um pouco. Cara, você não sabe o tanto que foi difícil chegar onde eu cheguei. Quebrar paradigmas, quebrar barreiras. Sendo mulher. Né? O que eu já ouvi de coisas, assim, você tem tudo para você falar, não, eu vou ficar só no consultório. Vou atender só um pouquinho, né? Uma é essa postura mais combatida, não é combatida, como é que fala? Pro combate mesmo. Quando você vai atender um paciente, essa postura mais séria, essa postura que vocês falaram, né? Ela faz assim. Mas tudo isso tem um pouco de marketing, porque eu sou mulher. Porque se eu fosse homem, atendesse com uma gravatinha e um jaleco branco, eu ganhava 3 vezes mais. E por que isso? Porque por causa da nossa sociedade. A gente é o reflexo do que é a nossa sociedade. Sociedade como um todo. Entendi. Cara, você vai num congresso... Teve como ele chama aquele cara, gente? Eu estou muito ruim de memória. Acho que foi a Covid. Fábio Bibancos. Bibancos deu uma aula. Eu não estava na plateia, mas um amigo meu foi. E ele falou assim que foi chocante. Assim, um congresso gigante de tecnologia e pá, na odonto, um monte de gente. E o Bibancos pega o microfone e fala assim, olhem para o seu lado, vocês estão vendo quantas pessoas pretas? E isso foi um silêncio, imagina um congresso. Então, engraçado isso, né? A gente tem poucas mulheres que... Você pode ter uma mulher que faça a mesma coisa que um homem, tipo, que faça... Vamos pegar o exemplo do Douglas, que é um cara que, tá voando. Pode ser uma pessoa que tem a mesma coisa que é, mas para ela chegar lá, ela vai ter que, primeira coisa, envelhecer. Porque você olha você tem uma filha dentista, você olha uma menina, é mais difícil para a menina, é mais difícil do que para o homem. Ela se estabelecer no mercado. Já começa por aí. Eu lembro quando eu comecei. Se colocar como autoridade. Você falou para eu contar um caso. Falando um caso disso, uma vez eu atendi um paciente difícil, porque eu trabalho com uma área na odonto, que você falou, eu queria saber mais sobre dor orofacial. Sim. Então, a minha especialidade, falando para quem não conhece a minha especialidade, se você é dentista e não conhece a minha especialidade... fala um pouco, Ju, importante isso. A minha especialidade, ela não é só disfunção temporomandibular. Nossa, né? Ela é muito além. Nossa especialidade é a dor orofacial, e dentre as dores orofaciais, como eu brinco, a disfunção temporomandibular é o capítulo 8 do livro da Academia Americana de Dor Orofacial. É um capítulo, quer dizer, é uma... Só que é a condição mais prevalente do consultório, que tem mais frequência no consultório, com certeza. Além disso, eu tenho o bruxismo, que não é uma condição, não é um problema, né? É uma atividade que vem junto ali, que acaba sendo o carro-chefe do consultório, mas a dor orofacial é muito além disso. Então, eu trabalho com essas dores, e dentre essas dores, que a gente tem neurovascular, tem dor oncológica, tem uma série, e tem a dor neuropática. Então, esse cara, ele estava com uma dor neuropática pós-implantodontia, né, pós-implantes, e, cara, assim, a pessoa dele já era uma pessoa difícil de lidar. E um dia ele entra no meu consultório e diz assim, nossa, você viu? Precisou de uma mulher para tratar de mim. Porque esse cara não deram conta, precisou de uma mulher. Poxa. E olha, desculpa aí, audiência, mas na hora me deu vontade de falar assim, é só porque eu não tenho um negócio no meio das pernas?
sabe? É uma ignorância isso. Né? É uma ignorância. Totalmente. Só que é a visão da sociedade. E a gente passa... E agora, aí quando a gente vai ficando mais velho, né? Que a gente percebe, mais experiente, é que a gente percebe isso. E tem coisa que não ajuda a mulher. Tem coisa que não ajuda, assim, pelo menos na minha especialidade. E eu falo para os meus alunos, para as minhas alunas especialmente, eu tenho muitas alunas. Agora eu estou com uma sala de especialização que tem um pessoal... Eu brinco porque eu dou muita risada com eles. Eles são muito gente boa, né? Assim, pessoal bem jovenzinho e pessoal mais velho. Então, a gente fala para todos os públicos. E eu falo para elas. É muito engraçado. Elas são engraçadas. Mas eu falo para elas, eu falo assim, vocês não podem andar de jaleco colorido. A gente não para pensar. Estamos falando de marketing, não estamos aqui? Tem uma pesquisa da Ana Cláudia Conte, que é ortodontista, que ela fez uma pesquisa sobre a credibilidade da cor do jaleco. É mesmo? O jaleco branco traz mais credibilidade. Poxa. Olha! Na hora de você vender, se você tiver de jaleco branco, porque a sociedade é mundial, gente, isso. Você coloca lá o episódio de uma série House. Que cor que era o jaleco do House? Cara, é branco. Então, assim, o jaleco branco te traz para a área da saúde. Então, como eu trabalho com dor, que é uma parte diferente da odontologia, diferente da parte da estética, por exemplo, da harmonização, é uma coisa total diferente. Se eu tiver de jaleco branco, eu vou ter mais credibilidade. Eu fico mais séria. E pegando esse gancho que a gente olha isso tudo. Agora, a mocinha. Tá muito, né? Porque o Instagram. Né? E o que acontece no Instagram? Gente, eu sou mulher também, eu adoro aquelas coisas. Adoro aqueles jalecos fofinhos e tal. Mas para minha especialidade não dá, porque a pessoa tá ali, chega um senhor. Sexta-feira eu atendi um dos maiores advogados lá em Ribeirão Preto, cara. O cara já chega meio desconfiando de você. Você pensou se eu tô toda colorida na frente dele? Ô, Ju, mas deixa eu perguntar uma coisa. Não é engraçado isso? Eu acho ótimo. As mulheres, desculpa te cortar, mas as mulheres gostam, e eu me coloco nisso, porque é bonito, é gostoso. Você vê no Instagram, as fotos ficam lindas. Sim. Só que a gente tem que pensar, não na gente, no nosso espelho, não agradar o outro dentista, é tentar passar credibilidade e assertividade ao paciente. E isso faz parte do marketing. E eu, por ser mulher, eu tenho que ainda me preocupar mais com isso. Que é uma... Tá vendo? É bobagem, né, Danilo? Mas faz diferença? Demais. Total. E você acha que nesse meio docente que você vive hoje e que você tem... Vamos falar assim, eu olho para você e vejo que você é uma pessoa extremamente respeitada. Né? Você tem um currículo invejável. Eu sou meio brava também. Não, ela é mais respeitada, né? Acabou de entregar a presidência da sociedade. Da Sociedade Brasileira de Dor, cara. É o que a gente fala. Ficou 2 anos lá. Respeita a minha história. Você acabou de entregar a presidência lá. Você ainda sente isso? O que você fala? Essa questão feminina? Opa! Mesmo com a referência que você é? Não, assim, óbvio que eu construí um personagem. Não estou falando pela referência que você já Vamos só explicar também para eles que eu sou professora. Eu sou professora também, gente. Tenho mestrado, doutorado em determinado facial, dou aula em Bauru, na USP, com o professor Paulo Conte. Assim, eu construí uma personagem. Né? Então, quem é a personagem? Uma identidade. Uma identidade. Porque não é falso. Isso. Personagem, ele soa, né? Soa uma coisa falsa. É uma coisa que às vezes eu não gosto. Às vezes eu não tenho vontade de ser tão rígida, sabe? Mas às vezes eu tenho que ser. Porque se eu não for tão rígida, se eu for mais flexível, eu não ia estar no palco dando aula para 500 médicos, como eu já fiz. Entendeu? Então, assim, você tem que ser mais, né, mais insistente. E eu fui insistente, porque olha só, eu já ouvi, por exemplo, de colegas, que não, uma diretoria da sociedade só de mulher não vai dar certo, porque vai ser, não vai dar certo. E, cara, a gente foi lá e assistiu o Daniel Bonotto, que é um querido, tal, que ele era o tesoureiro, e eu e a professora Liette, eu era presidente, ela era vice-presidente, a Camila era secretária. Então, assim, foi uma diretoria feminina. E a gente colocou 700 pessoas no congresso, junto com o Rodrigo, claro, com uma equipe enorme.
Rodrigo Teixeira também, que foi presidente do Congresso, o Roberto Garanhano, o vice-presidente, mais uma diretoria feminina. A gente fechou a SBDOF com 664 sócios. Sabe quantos especialistas tem de DTM no Brasil? Tinham? 1.500. Só isso? Só isso. Não, agora tem mais, porque só aluno nosso lá de Bauru que se formou agora deve ter uns 40. Uma comparação, você tem alguma referência? Tenho, posso te dar várias referências. Assim, tenho, porque eu tenho essa aula. Implantes são, da última vez que eu vi, estavam entre 18 a 19 mil. Nossa. Sabe quanto tem de ortodontista? Quanto que tem? Mais de 30 mil. Eu ia chutar uns 25. 30 mil, mas já passou. Era 20 e tantos. 30 mil. 30 mil? E a harmonização. E esses dados são de agosto de 2020, acho que são. De 2023. Porque eu dou essa aula, né? Eu mostro a diferença da DTM frente às outras, o quanto tem para crescer ainda, né? E a harmonização começou agora, é um bebê. Já estava com 893 especialistas. Nossa. Que é muito já pelo tempo. Muito. Que é muito. 3 anos para cá, no muito. Máximo, né? Então, assim, da disfunção, você tem 1.500 especialistas no Brasil, 664 sócios da SBDOF, 700 pessoas no auditório, mais, né? Tinham mais de 700 no auditório. Então, foi importante. Nossa. Só que tiveram dúvidas. Não vou te falar que não tiveram, não. Sempre tem dúvida. Tipo, não vai dar conta. Sempre tem, sabe? Chacota, essas coisas. É que a gente aprendeu a relevar. Agora, assim, no passado, quando eu comecei, por exemplo, quando eu saí e fui para o hospital, que é um hospital... Eu já sofri abuso, como fala, assim, não sexual, mas... eu acho que quase sexual não foi de via de fato, mas... Moral ali, você tá ali no corredor, o cara fica te cantando, sabe? Direto. Só que naquela época, isso foi 2004, 2005, a gente não falava, né? A gente dava risadinha e segurava na amiga. Cara, hoje eu olho e falo assim, cara, queria ser mulher agora. Porque ser mulher agora é outra vibe. É outra coisa. Hoje a mulher pode falar várias coisas que... Graças a Deus, hein, Ju? Você vê que rumo tomou essa prosa, Danilo? Danilo tá aqui só pensando. Eu tô observando aqui. Mas você falou para voltar as coisas, causa do mas consultório. Isso daí é bom. Ô Ju, é uma dúvida pessoal minha. O que você acha que hoje é um dos maiores fatores causadores do bruxismo, assim? Do bruxismo. Do bruxismo. Porque no consultório eu vejo, eu tenho pego muitos pacientes com desgastes grandes, entendeu? Desgastes dental mesmo. Certo. O que você acha no mundo atual, o que o mundo passa hoje? Você acha que a ansiedade, essa questão da ansiedade e tudo mais, você acha que é um fator causador, assim, agravante para o bruxismo ou não? Deu para entender? Deu. Né? Quanto tempo tem de podcast mesmo? Ju, 8 horas. 8 horas. Tá, vou te pode ser um curso. Vou tentar te explicar como se estivesse explicando para o meu paciente. Assim, a gente tem... O bruxismo não é um problema per se. Sim. Tá? Ele é ele pode ser uma condição ou um comportamento. Depende. A gente tem 2 grandes tipos de bruxismo que são, Danilo, praticamente diferentes. Assim, só que o fim deles é uma atividade dos músculos da mastigação. Então, o músculo contrai. Você tem uma atividade que não é bruxismo, que é mastigação, fala, né? Tem outras atividades que o músculo se contrai. Mastigação, o músculo da mastigação. Aí você tem o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília, né? O grande responsável pelo desgaste em tipo atrição seria o bruxismo do sono. O bruxismo em vigília, a gente ainda não conhece todo o potencial destruidor dele dentário, tá? Mas vamos separar, como se fosse... Desculpa aí, produção, vou tomar água. Vai lá. Aliás, quero mostrar que eles fizeram aqui uma caneca com o colar que eu tô usando, tô achando muito. Eu tô me achando. E era surpresa, hein? Ela não tinha visto. E não tinha visto, quase caí pra trás. E assim, ó, você tem então o bruxismo do sono, tá? E esse bruxismo do sono, ele pode ser considerado em algumas pessoas algo natural, algo normal do sono daquela pessoa. Então, ele não aumentou na pandemia.
tá? Esse é um dado interessante. Não. O que aconteceu é que o bruxismo do sono primário, ele está presente em cerca de 5 a 8% da população mundial. E não muda isso. É interessantíssimo isso que você vê o bruxismo por polissonografia, né? Você faz no Brasil, Estados Unidos, Europa, Ásia, e você vai ver sempre essa porcentagem, 5 a 8%. É interessante. Então, o bruxismo, provavelmente, ele é genético e é modulado por alguns fatores. Então, em algumas pessoas, em 1/3 dos eventos desse bruxismo, os dentes se encostam e pode haver atrição. Aí você começa a ter assim, mas na pandemia aumentou muito, Juliana, você pode falar, né? O que aconteceu, e você fala da ansiedade, é que a ansiedade, ela leva a uma superficialização do sono, então ela gera insônia, e o bruxismo, ele acontece nas fases mais leves de sono. Então, aquela pessoa que tinha bruxismo e nunca percebeu, de repente ela começa a perceber, porque ela começou a dormir mal. Não que o bruxismo leve ela a dormir mal, é o contrário. Sim. Então, dormir mal, você percebe mais o bruxismo. Então, esse é um fator. Quem está dormindo ao lado também. Começa a perceber. Porque está dormindo mais leve. Está dormindo mais leve. Aí tem outras coisas que a gente começou a aprender sobre o bruxismo. Por exemplo, a relação do bruxismo e o refluxo gastroesofágico, né? E aí a alimentação da população, que não é lá essas coisas. Então, muita gente tem refluxo, né? E começa a ter uma alimentação que não é legal, é cheio de produtos industrializados e assim vai. E aí começa a ter essa relação do tanto refluxo gera um aumento da atividade, né? A gente sempre fala sobre isso, né, Ronaldo? Quanto o bruxismo também, que se a pessoa já tem bruxismo, começa a ter. Daí você soma um desgaste químico com um desgaste em atrição. Então você vai ver mais desgaste. Aí a gente bota mais um personagem no grupo. Que tem pacientes que têm bruxismo do sono, ok? Tem refluxo, mas tem apneia do sono. E a apneia do sono, assim, não vamos falar nem apneia, vamos falar restrição à passagem do ar, que na criança pode ser rinite. Eu falo isso pro Ronaldo na cabeça dele 550 mil anos. Rinite, bronquite, asma, enfim, na criança. Isso, aí vai para a população adulta, começa com hipopneia, depois apneia. E aí, assim, agora vem umas divergências de estudos, mas cerca de 14% a 30% dos apneicos têm ao final de um evento de apneia um evento de bruxismo, que é um bruxismo que não é de ranger, é um bruxismo de bater os dentes. Então, agora vamos lá. Vamos pegar aquele cara que já tem bruxismo. Ele já tem bruxismo, já vem de criança, pá. Aí ele começou a ter refluxo, aí ele ganha um peso, e aí ele tem refluxo e ele começa a ter hipopneia, depois apneia. Como é que estão os dentes dele? Nossa. E aí, uma vez eu peguei um avião com o cara da estética, a gente estava indo para o mesmo congresso. Eu ia falar de bruxismo e ele ia falar daquelas coisas bonitas que o pessoal da estética faz, né? Aquelas reabilitações gigantescas. Ele sentou do meu lado, abriu o computador e mostra o antes e depois. Eu, nossa... Porque minha aula não tem um slide de... Caso, quem já assistiu sabe que minha aula é só homem bonito. Todo mundo já sabe que bruxismo estraga dente, vou ficar pondo dente feio. Boto homem bonito na minha aula, porque é pra coisas bonitas. Clássico. Né? A cara do EG. Você quer a foto sua? Vai lá no Ulisses malhar. Né? O leão tá sem dente. Aí ele mostrou assim, né? E ele me mostrando as fotos e tal. Aí eu olhei o pescoço do cara e falei, mas você olhou se esse cara tinha apneia? Porque olha o desgaste dele, esse desgaste aí, com esse pescocinho aí, essa face, né? A face do apneico. Cara, vai quebrar. Mas nem sabe do que você está falando. Exato. Então, 90, não, naquela época não sabia, mas uma coisa que a pandemia trouxe, assim, muita coisa ruim veio com a pandemia, mas uma coisa legal foi esse aumento da informação, muita gente que estava ali dentro da faculdade, que não fazia, começou a curso online, live. Então, hoje, eu também faço parte da Associação Brasileira do Sono, e lá dentro tem a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, que é a ABROS, e a ABROS faz uma divulgação muito grande. Então, hoje a gente conhece mais sobre a odontologia do sono, que é uma habilitação da odontologia, né? Eu acho que não vai virar uma especialidade, não sei, mas também é uma parte legal. Então, quando você olha os dentes daquele paciente desgastados, você tem que parar só nessa parte do sono. Ainda tem a parte da vigília, né? Que aí a gente tem o bruxismo na vigília também, a gente não sabe muito bem.
E o que todo mundo está falando agora, que é a questão da dieta ácida e tal, colaborando com isso, um bruxismo na vigília e um bruxismo no sono presente. Então, você tem um combo ali. Você pode ter o refluxo, levando à acidificação, né, do pH da saliva e por aí vai. A própria dieta dele, o consumo de café, de cola, né, de refrigerante. Tem muita coisa. Energética. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês. Pode não, pode continuar. Uma coisa eu vou falar para vocês que o pessoal da estética tem que ficar de olho, ser protesista. Essa geração que está colocando lente é a geração que vai na balada. Cara, o que mais gera bruxismo não é o ansiolítico. Eu tenho uma pesquisa mostrando, com 36 mil pessoas, é um estudo de farmacovigilância nos Estados Unidos. 36 mil pessoas que estavam tomando ansiolíticos. E for ver quantos tiveram bruxismo. 737. Quer dizer, o efeito é temporal, tipo, comecei a tomar que é sertralina, fluoxetina, paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram e duloxetina, né, entre outros. Comecei a tomar e daí desenvolvi esses sintomas de bruxismo, que, de fato, uma pequeníssima parcela tem como efeito colateral bruxismo. Agora, o que mais tem efeito colateral bruxismo são as drogas. E aí tem, na nossa geração aqui, o pessoal, não que a gente use, né? Mas o pessoal da nossa geração, quando eu atendo, eu pergunto muito, pega muita gente que cheira cocaína para trabalhar. A gente não se liga aqui, franca mesmo. E às vezes a pessoa utiliza 25 anos, 30 Sim, anos. Eu dou uma forma dou, social, dou né? uma, Vamos dizer assim. só que não se toca, que isso gera xerostomia, e isso gera aumento de bruxismo em vigília. E aí o pessoal que vai pra balada, que é a bala, que é o cristal MD, que são as anfetaminas, o êxtase. Então a pessoa usa isso e aí tá muito interessante. Energético junto. Uma vodka. E o pessoal da medicina, assim, não todo mundo da medicina, tá, gente? Os meus pacientes fazem medicina e vão pra balada. Estão misturando Venvance com vodka. Porque o mundo mudou. E aí, chega lá, o protesista manda pra mim e fala que é o bruxismo do sono. Eu falo, cara, você perguntou? E Venvance, que tem uma medicação que é para ser usada ela é um dos melhores medicamentos para TDAH, mas que está tendo seu uso indiscriminado para manter popular, o foco. Né? Quase popular para manter o foco, sendo que aumenta a ansiedade, dá um pico de ansiedade você usar um remédio que é para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, você dá um pico de ansiedade gigante, resseca a mucosa e trava os dentes. Venvance. E aí ninguém pergunta, eu fico louca. Como eu diria falo, um ex-aluno meu, Ju, é o Ministério do Vai da Merda. Então, essa é uma pesquisa, você viu a pesquisa que eles fizeram na região acho que da Faria Lima ou da Faria Nights. Faria Limer. Você viu a quantidade que tomam o Venvance? Não, você viu cara. Aquilo? Meus pacientes, eles tomam Venvance para acordar e Zolpidem para dormir. Zolpidem para dormir. Nossa, o que nós vamos fazer? E então, você tá me perguntando, esses são os pacientes. Faceta na boca. E aí, Danilo, sabe uma coisa que o Danilo estava falando para mim sobre placas oclusais? Eu falei, Danilo, placa de menos nesses casos. Sim. Você olha e fala, placa. E o pessoal manda para eu fazer, vai lá na Juliana para avaliar bruxismo. Aí eu começo a conversar e falo, cara, mas assim não vai dar. Você escolhe ou você fica com a lente na boca, você toma essa droga aí. Ô Ju, deixa eu abrir só um parênteses que eu tenho que defender minha área, que eu vou falar de uma coisa que ninguém tem falado. Você já pensou esse paciente que tem todo esse perfil de drogas? Drogas que eu falo, remédios. Provoca uma xerostomia desse tamanho. E a ortodontia nessa história? Então. Aí você pega um paciente desse, você bota um alinhador na boca dele. Numa boca com uma xerostomia desse tamanho, né? Uma pH extremamente ácido, você bota um alinhador que vai ficar 22 horas na boca do cara. E a gengiba? O que vai virar? O que vai virar do dente? Já pensou? Aí pula pra você, né? Não, ou então você fala, não, então tudo bem, não é um alinhador. A minha preocupação tá muito grande com isso, Ju. Não é um alinhador que tá colocando num paciente que tem toda essa acidez. Põe uma ortodontia convencional. Vai manchar os esmaltes todos, cara. Aí você fala, o paciente não escova. Cara, ele pode escovar, mas a acidez dele vai manchar. E ninguém pensa de onde que tá vindo. E aí entra aquilo que eu queria fazer um adendo em relação a isso. Eu lembro que nós escrevemos um artigo,
sobre implante relacionado a bruxismo. Lembra disso? Nossa, quantos anos faz aquilo, hein? Então, foi publicado Foi no na Universidade de Colômbia. Lembra disso? Nos Estados Unidos e tal. E uma coisa, né, Ju, que você sempre bate essa tecla, dores pós-instalações de implantes e várias outras coisas, né, relacionadas que eu vejo da especialidade mesmo, às vezes até uma falta de foco em relação a estudar isso, a saber sobre isso. Então, assim, são poucas as pessoas que estão conscientes disso, profissionais, falando de profissionais. Nossa, cara. Pouquíssimos, nem sabem. Às vezes você tem dores ali que você não sabe nem diagnosticar de onde está vindo, o que é. Se foi, às vezes está relacionado à parte de implante, né, Ju? Não. Pois é, aí eu vou contar um caos, né? Uma vez eu estava dando aula num curso de implante, eu numa sala e num docente de uma faculdade conhecida aí numa outra sala. E eu tinha, há um mês antes, eu tinha ido nessa faculdade, na jornada, e feito uma palestra sobre dor neuropática pós-traumática trigeminal, que é o nome técnico para dor pós-implantes, pós-endo, pós-procedimentos odontológicos, né? Veja, isso existe na medicina. Qualquer região do seu corpo, você pode ter uma dor neuropática pós-traumática. Na região da face, pegando o nervo trigêmeo, trigeminal. Então, pode ser, por exemplo, pós-cirurgia para sinusite. Então, isso existe, a medicina estuda. Na odonto, você vê, primeiro que é pouco. Bem, a dor neuropática mais comum, que é a neuralgia do trigêmeo, é a menos conhecida, né, gente? Então, vamos lá. É um absurdo, mas enfim. Aí você pega essa daí, que é muito menos comum, ela é rara, graças a Deus, né? Ainda bem. Ou então, ela é pouco conhecida, mas ela é mais diagnosticada. É tudo que não sabe, fala que não é? Mas a dor neuropática pós-traumática trigeminal, ela é extremamente rara. Ela bate 0,4% dos casos, uma coisa assim, bem... Mas acontece, pode acontecer com essa pessoa ser sorteada. Aí eu estava dando aula, tinha dado aula nessa faculdade, e aí no corredor, assim, terminou a aula, oi, tudo bem? Aí me apresentaram, esse aqui é o fulano, eu, oi, tudo bom, né? Aí ele vira para mim e fala assim, você que estava lá na faculdade dando essa aula? Eu falei, foi, a minha filha assistiu. Lá não existe. Cara... Aí eu falo assim... Que a gente falou no começo. Claro, olhou? Na lata? Claro, na lata. De imposição. Aí eu virei e falei assim, eu espero que você nunca tenha um caso, então. Como eu já falei para a colega que começou, não, mas eu faço, acontece, nunca aconteceu. Aí um dia eu falei assim, mas isso aqui que você está fazendo, não sei não, esse procedimento aí. Dali 2 semanas a pessoa me liga e fala, você já viu, você jogou praga. Mas né? Muita gente, engraçado que como eu tenho um blog já há muito tempo, pegando o gancho do blog, eu tenho um blog há muito tempo, que eu falo sobre isso há muito tempo, muita gente me liga e me manda e-mail. Então, assim, para mim, aí é o viés do profissional. Para mim é comum, né? Mas só respondendo, só dando um parênteses antes de entrar nesse tema, mas falando da ansiedade que você falou, né? De fato, a ansiedade tem uma relação com o bruxismo em vigília, mas não do sono. Pronto, sono. De falar. É que eu fugi, né? A gente foi falar das drogas. Mas foi respondido. E como é o nome do blog mesmo? Não, conta essa história do blog, Ju, que essa história... Pô, a Ju foi 10. Foi de 2010, vanguarda mesmo, falando do blog. Quando ela lançou esse negócio de blog, gente do céu. O blog foi o avô... O avô de tudo que tem hoje. De tudo. O avô, bisavô da comunidade do WhatsApp. Não, é antes do Face, Orkut. Do Orkut. É isso que eu ia falar. O avô, acho que é... O avô é o Mandic, né? Que a gente... você não tinha, não? Não a lembro. Quer tecer? Meu amigo, não a lembro. Vocês não tinham Mandic, não? Vocês não tinham, eu não tive Mandic, Jesus amado, chat. Tá vendo como ela é muito além de todo mundo? Não, isso aqui é depois, porque aí tem esse chat, assim... Não, vou contar um caos aqui, já que a gente tá contando aqui é só Forrest Gump... Causos... Eu sempre gostei de tecnologia, né? Isso aí eu provo. Sou prova viva disso. Vou contar uma coisa para vocês. Quando eu me formei, assim, eu sou da época que não tinha internet na faculdade. Nós somos. 96, Então, 7. a gente, quando eu via a internet, fui na sala de um professor de cirurgia, Dr. Adalberto, lá na USP. Adalberto. E a Cristine, minha amiga, ela virou para mim e falou assim, vamos lá na sala do professor Adalberto ver a internet.
Aí eu falava, nossa, era um acontecimento, né? O que será essa internet, né? Eu olhei, era um site lá, azul, com letrinha amarela, né? Uns HTTP, umas coisas loucas. Mas eu sempre gostei muito de conversar, de fazer. Então, quando começou a internet, aquele CDzinho da UOL, da AOL, né? Que você instalava, papapá. Uma vez eu li no Estadão, porque eu sempre li muito jornal, né? Então, meu pai assinava o Estadão, estava morando já aqui em Franca, eu abri e vi assim, que o Mário Prata, o escritor Mário Prata, ele ia escrever um livro online, ia ser em tal hora, então ele ia escrever ao vivo o livro. E eu falei, nossa, que coisa diferente, ele vai escrever um livro ao vivo. Então, a gente entrava para vê-lo escrever, ele estava escrevendo um livro que chama Anjos do Badaró, e aí a gente tinha o chat da UOL. Não contei isso pra vocês. Eu já contei isso. O EG sabe. Pra mim, não. Eu acho sensacional, nossa. E aí, assim, tinha o Anjos do Badaró, e aí ele escrevia, e aí tinha um chat no UOL, naquela época já era UOL, depois. Então a gente formou uma turma, que era uma turma que lia o livro do Mário Prata, e que depois ia pro chat da UOL conversar. E meu nickname era Brisa Adora Areia. Eu lembro disso. Você lembra do Brisa Adora Areia? Foi meu primeiro blog, foi o Brisa Adora Areia, não foi por dentro da Dor Facial. Aí eu tinha esse nickname, sei lá, inventei esse nickname, histórias doidas. E aí, Brisa Adora Areia. E fiquei lá. E nisso, a gente fez uma turma que a gente se conheceu pessoalmente. Então, eu fui conhecer o Mário Prata. Esses dias, sei lá porque eu tô contando, é por causa desse meu lance com a internet. Conheci muita gente legal ali, como Brisa Adora Areia, e no livro, se você for na livraria abrir, nos agradecimentos tem lá Brisa Adora Areia, Juliana Studinski Barbosa, tem meu nome, e eu fui e tal, e esses dias eu entrei no Estadão, tem um negócio história, assim, e eu fui buscar isso foi 2001, e tá lá, numa coluna que o Matheus Schertz, que era um colunista do Estadão, muito amigo do Mário Prata, a gente foi no Bar Balcão, em São Paulo, e aí ele fala de mim, que eu peguei um ônibus, a dentista que pega um ônibus e sai de Franca para encontrar o Mário Prata em São Paulo, e eu peguei e li de novo. Então, você vê, eu tô nesse mundo da internet de se comunicar há muito tempo, né? E aí... quando eu fui para esse PC, porque assim, quando eu comecei na DTM, foi no 1997, e eu comecei na DTM porque eu queria ter uma amiga para sair para fazer happy hour. Porque eu não sou de Franca, vim morar em Franca. Totalmente plausível isso. Totalmente plausível, né? Importante. É muito importante. Eu não gostava, gente. Aliás, assim, não gostava nada dessa área. Achava essa área meio, né, oclusão, né? É porque era muito vinculada à oclusão, né? Era muito chata, né? Era só oclusão, né? Eu agradeço muito a Edmara Salomão, que é fisioterapeuta aqui, porque foi ela que me colocou na DTM, não? Porque eu vim para Franca, não conhecia ninguém. A minha prima, que tem a minha idade, que é a Ana Cristina, ela já estava casada. E minha prima fez fisioterapia. E a minha prima falou, começa a sair com minhas amigas. E aí a Edmara, eu comecei a sair com ela, ela falou assim, vamos fazer um grupo de estudo no sábado para estudar desordens crânio-mandibulares, o livro do Oco. Nossa Senhora. Aí eu falei assim, desordens crânio-mandibulares no sábado à tarde. Jesus. Mas eu vou fazer o quê, gente? Eu não tinha amigo. Eu não tinha amigo nenhum. Eu estava morando, fazia 6 meses que eu só chorava. Eu falava assim, eu pego essa oportunidade ou não. Fora que eu precisava de alguma coisa para atender no consultório que pouca gente fizesse, chamasse atenção. Porque eu estava na odontopediatria, gente. Eu estava sofrendo horrores. Aí eu falei assim, não, tudo bem, vamos. Aí só que era assim, a gente fazia e ia pro Picanha na Tábua depois. Já direto. Andava. Então, meu negócio era o happy hour. Eu mirei no happy hour, acertei na profissão, né? Que delícia! E aí, isso tudo para contar do blog, né? Então, quando eu fui fazer a especialização, porque a especialização começou em 2002, a Dulce, que eu conhecia da época da pediatria, que eu fazia, a Dulce me ligou e falou, olha, eu vou prestar odontogeriatria, por que você não presta DTM, dor? Só que eu sabia o que era DTM, mas o que era dor orofacial? Então, eu tinha visto uma palestra em 2001 sobre síndrome da ardência bucal, com a Cibele Nasri, que hoje é Cibele Nasri Herr. Ela é casada com Gary Herr, mora nos Estados Unidos hoje. Ela estava no Hospital das Clínicas em São Paulo. E a Cibele deu que é uma graça, adoro a Cibele, ela deu essa aula e eu fiquei assim,
nunca ouvi falar sobre isso. Isso é dor orofacial e eu não sei o que é. Então eu falei, Dulce, eu não vou prestar a prova. Podia ter prestado, né? R$2.000, tirava o título, ó, mamata. Olha. Mamata não, né, gente? Porque tinha que provar que você trabalhava. Mas dava para provar que eu trabalhava desde 90. Eu já trabalhava, atendia paciente para você já. Entendi. Nessa época. Nessa época. Não é? Nossa. Eu já atendia paciente pro Ronaldo. Já. Aí, assim, eu falei assim, não, eu não vou prestar. Eu vou fazer o primeiro curso que surgir certificado. E aí, nesse curso, eu conheci o Ricardo, que é de Batatais. E o Ricardo tinha aberto uma comunidade no Orkut de TTM dor orofacial, primeira comunidade lá. E eu fiquei sócia, administradora da comunidade de Orkut. Nossa. Tem que estar no currículo Que título, hein? Não é? Ah, Eu fiquei sabendo que tem pessoas hoje que falam que são administradoras de grupos de WhatsApp. É mais ou menos a mesma coisa. Tem no seu currículo isso? Sei lá. Mas no meu Lattes tem o blog. Ó, o só blog fazendo tá um asterisco / a Ju que fez meu currículo Lattes. Aí. Olha, você sabe que a minha primeira foto no Facebook é sua, né? É você. É isso mesmo. A primeira, o meu Facebook, a primeira foto é Você tem dele. que fazer um TBT com isso, hein? Vou fazer, vou puxar. Vou puxar essa foto, enfim. Eu lembro disso. No consultório. No consultório. Né? Primeira foto do Facebook. Mas aí eu fui pro grupo do Orkut. E aí dava cada quebra-pau. Aí um amigo meu lá de Cuiabá, o Reinaldo, que hoje é muito meu amigo mesmo, Reinaldo Martins Leite, já foi presidente também da SBDOF. O Reinaldo, ele é advogado e dentista. Ele criou uma carta de regras para a comunidade do Orkut. Nossa, cara do advogado, né? Cara do advogado. Cara, tinha regra a comunidade. Quando morreu o Orkut, eu falei assim, e agora? O que eu vou fazer? Morreu a comunidade, morreu o Orkut. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu preciso falar sobre DTM dor, mas agora eu não quero mais ficar organizando briga de pessoas. Eu quero falar. E estava na moda, blog de moda. Tinha as blogueirinhas de moda, estava começando. E era meu descanso, minha hora de recreio era ficar olhando aquelas meninas escrevendo sobre batom. Eu adoro ver essas coisas ainda. Eu ficava lá. Hoje eu vejo no TikTok, né? Os memes, como diz a minha aluna novinha, fala, ela sabe todos os memes. TikTok salva a vida, gente. Você comunica com todo mundo. Aí eu peguei e criei o meu blog, baseado nas meninas, que tinham blogs. Eu falei, bem, vou criar um blog também, só que o meu blog tem que ser do quê? Do que eu sei falar. Aí foi o Por Dentro da Dor Orofacial. Sempre teve esse nome, Por Dentro da Dor Orofacial. Fevereiro de 2010. E é excelente esse nome. Pois é, agora ele já tem 13 anos, mas tadinho, tá lá abandonadinho, né? Daqui a pouco é uma novidade, já tá uma adolescência. Já tá uma adolescência meio abandonado, meio rebelde. Porque as coisas vão mudando, a tecnologia vai mudando. Em relação à tecnologia. Você migrou, né, Ju? Muita coisa dele, assim, Sim. até os seus ouvintes, vamos dizer assim, do blog, os leitores do blog. Que tem muita gente que vai ver esse vídeo. Muita gente que vai ver aí, já começou a seguir você. Que eu vou botar no blog, inclusive. Aí vem toda uma história, né? Pra você ver Trouxe, ali, né? Pra você ver, vamos lá, Orkut, depois blog. Facebook. Cara, mas se não fosse o blog, eu duvido que eu tava onde eu tô hoje. Então. Muita gente me conhece por causa do blog. Seu blog foi muito bom, Ju. Porque ele começou numa época que ninguém falava sobre dor. Gente, eu recebi e-mail de todos os países que falam português sobre síndrome da inércia bucal. Teve uma época que meu e-mail lotava. O que eu faço? Moro na Angola e tô com esse problema aqui. E a gente tentava ajudar à distância, naquela época mais precário, do que hoje é muito mais fácil, né? Sim. Mais rápido, né? E aí então, eu fui migrando, eu fui do blog, aí teve o Facebook, aí tinha a página do Facebook do blog, depois veio o Instagram, Twitter. E aí eu quero chegar... todos os outros. E hoje chegou na comunidade do WhatsApp? Hoje tem comunidade, Então, canal no WhatsApp. Mas o WhatsApp já chegou. Mas você ainda comentou também do podcast, né? Que você teve um podcast. Eu também, tenho né? um podcast. Ele tá. Só esse ano que eu não gravei, mas tá lá. Todo o conteúdo lá no podcast. Eu uso muito o meu podcast. A Ju tem Eu sou ouvinte. lá, Eu sou ouvinte de podcast desde 2011. Tem gente que dirige muito, tem muito ouvinte de Exato. podcast. Né? Porque o que aconteceu? Eu comecei a ir para Bauru. Então, assim, que era uma cidade que, para mim, ainda é muito longe. A logística A logística é bem complicada.
E aí eu vou para Bauru todo mês, então de Franca a Bauru são 3 horas, e Ribeirão a Bauru é 2h30, por aí, 2h20. E aí eu vou ouvindo podcast e volto, porque eu enjoei de música, assim. Você só escuta... Eu não sei vocês, meninos, mas eu só escuto música velha. Tipo, minhas playlists são sempre as sempre músicas. antigas. Mas siga então uma playlist Picas das Galáxias by Egmont AC. Você não irá se arrepender. Fica a dica aí. Fica a dica, hashtag fica a dica. Picas das Galáxias. Essa é a melhor Vou postar no meu Instagram, então, hein? Coisas novas, coisas velhas, coisas boas, né? Então, você sabe o que aconteceu com a minha lista do Spotify desse ano? Todo mundo botando. Retrospectiva. Aí eu fui felizona olhar, né? Fazer esse ano. Não, sabe o que aconteceu? Eu tenho Alexa. Não, eu tenho Alexa em vários lugares, né? No meu consultório tem Alexa em casa. E aí, em casa, a minha faxineira escuta louvor de não sei o quê, que é meu primeiro cantor, é o cantor que não sou eu que escuto. Primeiro lugar no sua playlist. E em fevereiro eu deixei Você viajou, né? Eu viajei e deixei minha Alexa aí. Eu acho que a minha secretária ouviu muito Michel Dublé. Dublé que fala isso, né? Nem sei o nome do cara. Michael Bublé. Isso, Michael Bublé. Nossa, nem eu sei. E Jack Johnson. Aí eu olhei e falei assim... falei, bem, a minha coleção aqui, a música mais ouvida, o mês mais... Não é nada meu. A única coisa que é o podcast. Aí Ju, falando nessa questão, dessa linha do tempo, né? Vamos falar interneticamente falando. Nós chegamos agora no chat GPT. E na inteligência artificial. Sim. E você... Já novamente já está na frente. Assino, pago. O que você tem usado muito isso a favor de você no dia a dia, que eu acompanho, a gente trabalha junto, né? todo dia. E assim, muitas coisas... Hoje estava lento, por sinal. Que ela consegue agregar. Fala uma coisa, o que você consegue agregar isso no dia a dia do consultório? Cara, primeiro eu vou falar, vou vender esse curso, hein? Hashtag fica de brincadeira. Mas é assim, tem 2 coisas, né? Eu agrego isso nas aulas e artigos e etc. Não que o chat... A inteligência artificial, porque não é só chat GPT, né? A gente tem outras ferramentas. Eu acho que o chat GPT ficou mais conhecido, tá? Então, tem toda a parte acadêmica. Mas como esse podcast é um podcast clínico, eu vou trazer aqui para a nossa parte. Bem, eu ando estudando muito comunicação. Como me comunicar de uma forma mais assertiva com o paciente. Para ele não falar coisa que ele não entende, né, Grego? Grego eu falo com vocês, gente. Como diz o Fred, tudo que você falou lá, que eu não entendi nada, é aquilo mesmo. É aquilo mesmo. Então, a comunicação com o paciente, né? Então, primeiro, a gente ouvir o paciente, entender e tal. E, às vezes, o paciente chegou para mim, eu trabalho com dor, então eu vou perguntar assim, o que te trouxe aqui, né? O que você veio fazer aqui? E o paciente começa a falar. Tem uma pesquisa que mostra que o profissional da saúde, ele não espera nem 1 minuto para interromper o cliente, né? O paciente. Então, nem 1 minuto, é uma pesquisa. Eu vou te mandar essas pessoas. Você que gosta de marketing. Nossa senhora, 1 minuto? Não leva nem 1 minuto, o cara interrompe. Você fala, igual eu interrompendo o Danilo no primeiro episódio. Igual eu fazendo por hoje. Por isso que agora eu fiquei quieto. Também. Melhor não falar nada do que você interromper. E aí você usa palavras-chave, né? Você não pode interromper. Quando a pessoa vai falar o que trouxe ela lá, você olha para a pessoa e deixa ela falar. Então a pessoa começa a falar. Ela fala muitas coisas. Pá. E eu anoto, ou eu digito, né? Ou eu escuto tudo primeiro e depois eu tento anotar mais ou menos na ordem cronológica, mas nunca fica perfeito, né? Primeira coisa que o chat GPT faz para mim, quando o paciente vai embora, eu pego sem colocar o nome do paciente, claro, porque a gente não tem que tomar esse cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você não pode expor quem é a pessoa, principalmente por uma ferramenta de inteligência artificial, mas a primeira coisa que eu peço é para ele organizar minha ficha. Então, eu jogo e ele organiza em forma cronológica, tudo bonitinho. Então, por exemplo, na venda, você faz planejamento, né? Então, todo mundo aqui, né? Você vai vender. Hoje eu estou estudando muito a forma de eu apresentar, porque é difícil do paciente entender o que eu faço, o que ele tem e quais são os planejamentos. Então, hoje eu monto em pequenos slides, são 4 slides, e o chat GPT me ajuda a andar mais rápido.
Então, ele me ajuda a montar esses slides. Eu jogo para ele e falo, me dá 4 slides aí com o que o paciente tem agora. Eu pago o ChatGPT, então eu posso jogar a ficha de exame físico, ele lê e fala, ó, esse paciente está com dor no masseter, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tal, traduz aqui para mim. Eu pego, caramba, jogo tudo pro slide. Chegou, cara. Calma que não é só isso. Então, eu preciso dele para isso. Então, a primeira coisa é para me ajudar a vender. Né? Para eu não esquecer um detalhe. Então, assim, ó, nossa, não tinha lembrado desse ponto aqui, o ChatGPT me chama atenção, que lá é tal. E ele organiza muito certinho, é muito bonitinho. Mas depois eu vou te falar outras ferramentas que nós poderíamos usar, mas que ainda não podemos por causa da lei de proteção. Mas essa é uma das ferramentas, é o ChatGPT, né? E aí, na comunicação com o paciente, por exemplo, pelo WhatsApp. Eu estou com uma secretária agora bem jovem, e é nova, secretária. Eu falei, gente, eu não vou ter tempo para treiná-la, mas ela precisa ter aquelas mensagens padrões de WhatsApp. ChatGPT fez todas as mensagens para mim. Eu dou um comando, ele cria a mensagem. Então, mensagem de orientação para placas. Ó, eu quero que você fale isso. Ele arruma e fica. E aí, o bacana dessas mensagens, e aí começou as mensagens de orientações aos pacientes. Então, antigamente, eu conto isso lá no curso também, no curso de DTM Dor, na especialização e na ATU, né? Antigamente, você tinha vou contar um caos aqui. Talvez sirva para você aí, que é profissional da saúde, né? Então, por exemplo, eu vou na nutricionista. Eu chego lá, conto uma história, a Nutri imprime uma folha, que ela já tem impressa, ela abre gaveta. A gente fazia isso muito antigamente. Tira um folheto, igual você, orientação, bota assim e fala, mas para você vai fazer esse aqui não. Aí você risca. Aí esse aqui. Isso é comum em curso. Ainda lá em Bauru a gente faz assim, mas é porque, né, não dá tempo de escrever. E entrega o folheto para você. Aí eu vou numa outra nutricionista, conta a mesma história. Isso aconteceu com a minha mãe. Minha mãe voltou, falou, essa nutricionista, eu vou numa outra ver. Aí ela foi na outra, a outra pegou uma folha de sulfite, e enquanto conversava com a minha mãe, ela ia escrevendo, para a senhora isso, era isso, era isso, era isso. Minha mãe ficou felicíssima. Ela fez para mim. Personalizado. Personalizado. Quando eu bati as duas dietas, era a mesma coisa. Mesma coisa. Só que uma foi personalizada. Naquele dia, eu já vou chegar no ChatGPT. Aquele dia eu joguei fora meus folhetos. Você lembra que eu tinha um folheto que abria assim? Tudo. Eu falo pro Ronaldo, porque o Ronaldo, como ele é a ficha dela, eu lembro, ela me mostrava, a ficha dela tinha umas 4 folhas assim. Não, e depois é uma coisa, nossa, era um livro. Hoje é só, hoje, pra você ter uma ideia, eu pego o tablet e preencho no tablet, mando e o ChatGPT leia o que eu preenchi. Então, eu já trabalhava com o Evernote, que já lia. Agora o ChatGPT lê também. Consulta extremamente dinâmica. Aí vai, do que eu estava falando aqui, na dieta. Aí eu comecei a escrever a próprio punho. Acabei, nunca mais imprimi nada. Aí minha irmã falou assim, um dia, minha irmã, você que trabalha muito com marketing, você sabe, minha irmã tem perfil tubarão. Atender minha irmã, e minha irmã, ela chega lá no dentista, ela não quer que você fale, ela quer que você resolva. Ela abre a boca aí, faz o que você tem que fazer e não fala muito. Não conversa comigo, não. Conversa comigo, não. Não explica muito. Aí minha irmã virou e falou assim, Juliana, você tem que mandar pelo WhatsApp. Quem é que fica com o papel na mão? E eu, é verdade. Então aí eu começo a perguntar, você quer que eu te mando por e-mail, WhatsApp, ou que eu escrevo ou imprimo, né? Não, o WhatsApp. O WhatsApp ganhou. Quando eu vi que o WhatsApp ganhou, e veio o ChatGPT, falei, pronto. Porque eu estava escrevendo, então eu escrevi assim, orientações para você, compressa, tal, papapá. Só que eu escrevia rápido, porque não dava tempo de eu florear muito, e mandava tudo igual, né? Assim, tudo igual não, porque para você é uma coisa, mas você vai fazer exercício, ele não. Os dois têm a mesma condição, entendeu? Entendi. Individualizava, mas estava indo meio em tópicos. Cara, você joga pro ChatGPT, você só dá um comando assim. Você cria um chat. Então, eu faço assim, orientações para Egmont, dentista, 50 anos. 49. Eu falei só de zoeira. Só para atormentar, hein? Quase 50 anos. Sub-50. Né? Sub-óbvio. Flamenguista. As orientações dele tá assim. Ele vai falar assim, meu irmão, não brincando. Mas ele adapta a linguagem para a pessoa.
Então, eu jogo para ele que a pessoa vai fazer um exercício de coordenação. Eu não preciso nem escrever mais, porque o chat que eu uso, como eu já usei muito, eu só boto assim. Inteligência. Exercício de coordenação, N position. Ele já descreve, olha, tudo bem. Nanana. E aí, ficou ótimo. Acaba ficando até humanizado, né? Porque fica personalizado humanizado. maior. Personalizado. Ô, Ju, esse dia eu li uma E aí pesquisa. você manda isso pelo... Gente, e eu faço isso... Você não gasta... Hoje ele estava lento, mas você gasta isso muito rápido e manda pelo WhatsApp e o paciente recebe aquilo tudo. O paciente não chegou nem em casa ainda. A Mayra, minha esposa, usa bastante, né, com as coisas dela, e eu já venho trazendo muita coisa disso para o consultório, mas não tanto, não tinha imaginado nesse ponto que você chegou. Essa é a ideia. E esse dia nós estávamos lendo uma pesquisa que dentro de poucos anos, um cargo ou uma profissão que vai surgir em todas as empresas é o profissional de inteligência artificial. Já tem o engenheiro de prompt, né? A empresa vai precisar de uma pessoa de inteligência artificial. O que a pessoa faz? Ela coordena a inteligência artificial da empresa. Cara, hoje é assim, ó, pensou, título de curso. Vocês fizeram um curso recentemente, né? Outro dia eu tava lá, que título? Eu queria um título diferente. ChatGPT, me dê, eu vou fazer um curso sobre isso. Eu queria um título diferente para ele, uma aula, sei lá. Ele me dá 10 sugestões. Aí eu falo assim, não, eu gostei saiu de lá. Eu gostei do 2 e do 5. Dá para você melhorar? E aí você vai. Então, tem várias coisas. Várias. Agora, tem outras ferramentas. Tem uma ferramenta que eu já usei em reunião, que chama TDLV. Essa é interessante também. Ele entra no Zoom junto com você. Aí ele transcreve a reunião do Zoom e faz um resumo de acordo com as emoções também. Tipo assim, em período tal, fulano hesitou em dizer uma coisa. Então, você vai lá e vê na gravação o que ele estava sentindo. Que medo. Não, a inteligência artificial, meu amigo... Tá aí. Tá aí, não tem jeito. E sabe onde eu aprendi várias ferramentas? No TikTok. É mesmo, Ju? TikTok, tem um cara lá no TikTok, todo dia ele mostra uma ferramenta diferente. Tem o cara que dá dica do iPhone também, que eu sigo ele. Mas esse do TikTok, todo dia ele manda uma ferramenta diferente de inteligência. Aí eu vou lá testar, vou ver se isso aqui serve para mim. Eu acho que a gente tem que ir porque o mundo vai. O mundo tá indo. O mundo tá indo. O mundo tá indo. O chat já é básico. Tem um professor, tem um professor que eu fiz um curso, para quem quiser da área acadêmica, está escrevendo seu TCC, que é o Rafael Moraes, que é da Universidade de Pelotas, e ele tem um curso online de inteligência artificial para quem quer na escrita acadêmica. Tá muito legal. Eu fiz, gostei. Um artigo. E até para você fazer um vídeo. Cara, outro dia... Aí, olha o que eu fiz. Só que esse do vídeo é uma ferramenta americana. Então, eu fui para o ChatGPT e falei, eu queria um vídeo sobre bruxismo, só que destacasse isso. Cria para mim um prompt, que é o comando, para eu mandar para uma outra inteligência artificial em inglês. Aí ele vai... Aí você pega esse prompt, joguei no outro, e aí o outro criou um vídeo sobre bruxismo de 2 minutos, assim, com imagens, viu, produção? Com imagens, com legenda, com música e com a pessoa lendo o texto sobre bruxismo. Com legendas e tudo, né? Tudo, pronto. Pronto. Então, assim, isso é uma coisa que tem que... você já viu essa ferramenta, produção? Olha lá, produção. A produção está dizendo que já viu. As coisas são muito rápidas. Ela está falando sobre inteligência artificial e assim, como a gente tem uma empresa de segurança eletrônica. Então, será que vai pegar o som dele? Acho que é. Pega. Mas aí o que acontece? A inteligência artificial ela está sendo implantada em tudo quanto é sistema que a gente está vendo hoje. Viu? Segurança eletrônica. Hoje tem um sistema de segurança eletrônica que a gente trabalha que ele faz um estudo neural do ambiente. Por exemplo, a porta que você tem um sistema de câmeras instalado na sua empresa. Então esse sistema, o que ele faz? Ele começa a estudar aquele ambiente, ele não faz parâmetro nenhum, não cria parâmetro nenhum, e começa a analisar ali o que está acontecendo, o que é comum acontecer. Vamos supor, você chega lá na sua casa, lá na sua empresa, 7 horas da manhã. Isso é comum acontecer. Aí, saiu algo fora do comum. Uma pessoa ali parada 8 horas.
ele vai criar um alerta, vai aprender aquela situação e vai falar assim, ó, isso é algo incomum. Mas já dá, assim... Interessantíssimo isso. Eu acho assim, a gente, como dentistas, a gente está muito para trás. Na medicina já teve uma palestra na Associação Paulista de Medicina, que eu assisti sobre inteligência artificial, que foi um japonês, depois eu vou mandar o link para vocês. Muito legal. O cara mostrou que ele já tirou um funcionário que fazia uma parte lá de análise de imagens, né, já saiu fora, já foi alocado em outra sessão, porque a inteligência artificial já faz. Substituiu ele. Já substituiu. E assim, na medicina isso já está mais à frente que a gente. A gente, pelo amor de Deus, quando teve a pandemia aí, a gente estava doido para fazer consulta inicial e poder cobrar. A gente vê colega colocando, como que o odonto vai ter, e colocando um tablet na cadeira. Esqueceu que existe a nossa especialidade. Que saiu um artigo dizendo que o diagnóstico é assertivo via telemedicina, teleodontologia. Só que a gente não pode usar porque o CFO não permite. Nossa, mas é a sua especialidade, né? E 2, porque os nossos colegas colocaram o tablet na cadeira e começaram a tirar sarro. Não pensa, cara. Então, jogando contra o patrimônio, né? Jogando contra. Joga contra. A odontologia tem esse problema. Então, e fazendo um gancho, Ju... Mas enfim, eu não posso falar muito disso, né, de chat. Diga, Gê. A gente tem uma pauta aqui de fazer essa pergunta para todos os convidados. E eu acho que é a hora mesmo da conversa. O que você acha a coisa mais difícil na odontologia? Hoje, no dia a dia do consultório, a relação com o paciente, o que você acha hoje que é a coisa mais difícil? Bem, a relação minha com os pacientes, a gente estava falando isso hoje no consultório, não é tão difícil. A relação com o colega é mais difícil. Eu vejo, às vezes, que o colega, ele tem o que eu acho que na odontologia, eu vou falar na minha área, assim, a jornada do paciente, para ele chegar até mim, o dentista, sem saber o diagnóstico, ele já tratou. Né? Foi o que a gente estava falando aqui antes, né, Danilo? Foi. Que o problema não é saber fazer a técnica, a terapia, mas o cara vai lá e bota a mão e trata, entende? Por uma questão de não saber trabalhar, talvez, em equipe e não entender que eu estou aqui ao seu lado para te ajudar. Nós comentamos não é para tomar isso, o seu paciente. Não é para tomar seu paciente. Então, assim... demais isso daí. Cara, eu venho vendo umas coisas assim... placas... milhares. Tem gente que chega com um saquinho cheio de placa. E aí eu olho e falo, você não precisa usar essa placa, né? Placas, aparelhos, enfim, aparelho ortodôntico, ortopédico, ortodôntico. Eu não esqueço, quando eu começo minha aula, a figurinha que aparece é um rapaz, ele fala assim, eu começou com os estalinhos, né? Eu falei, conta essa história, começou com os estalinhos. Aí eu fui no dentista, o primeiro dentista falou para mim que era o siso, que eu precisava tirar o siso. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Siso com estalo. Nada a ver. Mas o cara tem o siso, né? Então eu preciso fazer alguma coisa, preciso garantir, preciso segurar esse cara aqui. Entendeu? Olha como é a odontologia. O segundo falou que eu tinha que usar uma placa e depois usar aparelho. A terceira falou que eu tinha que só usar aparelho. Como eu tinha os dentinhos um pouquinho tortos aqui, ela falou que o aparelho ia resolver meu estalo, eu pus o aparelho. Aí eu pus o aparelho e aí eu falei, e aí, o que aconteceu? Aí travou. Aí eu tô aqui agora, eu encontrei você na internet, né? Ele não fala isso no vídeo, mas ele me achou na internet, ele foi lá porque travou a boca. E quando travou a boca, e ele me pergunta assim, mas esse aparelho que eu pus para tratar o estalo e o travamento, não serve para isso? Não serve. Você me conhece, eu não vou ficar ali, olha, desculpa, a má formação da odontologia e a mania que ele tem de tratar sem saber o que é, né? Não posso falar, não, isso não serve. Isso provocou uma revolta no rapaz, entendeu? E ele volta ao dentista. E aí ele fala, tire o aparelho. Aí o dentista falou, eu acabei de instalar, você tem que terminar de pagar as parcelas. Cara, na boa, peguei o telefone, falei, cara, não. Então, essa mentalidade da odontologia que me incomoda um pouco. E essa coisa de ser muito técnico. Pensar menos. O dentista não pensa muito assim. Parece uma área da saúde que se destaca da saúde. Agora ainda... O que mais me incomoda é que agora está mais destacado ainda. Ninguém olha para a parte da saúde.
Porque o pessoal só olha, é um profissional do dente, né? Do dente, da estética. Você sabe disso. A gengiva, por exemplo, começa a ser prejudicada. Totalmente. Né? É gente querendo fazer uma parte reabilitadora, em vez de colocar orto. Não precisa da orto. Para que orto? Não, para quê? Põe lente. Entendeu? Então, isso. Agora, isso tem um motivo, né, gente? Nós temos hoje um dentista a cada 500 habitantes. Pronto. Então, assim, virou uma profissão que é difícil para quem está começando, né? É difícil para quem está começando e é mulher. É difícil para quem está começando e é mulher preta. Então, vamos botar aí, né? Então, a gente tem que pensar as dificuldades. Não é uma profissão... Hoje, eu acho que não é uma profissão valorizada mais. Precisa correr atrás. Ainda que eu sou uma privilegiadinha, que a minha especialidade... A gente tem poucas pessoas, a gente é meio uma mitidez, assim, né? A gente fala... Não tem muita gente querendo fazer. Ninguém quer fazer, porque a hora que chega lá... Tem que estudar, não adianta ter mão, você tem que ter tutano. Cara, eu fico hoje o quê? Eu fico 75% do meu tempo, já aferi, no computador. Sentado. Tanto que é que eu trabalho em pé, né? O mocho, jogo para lá, eu trabalho em pé. Mocho Talk, estamos aqui, mas eu não tenho mocho no meu consultório mais. Eu não tenho nem cadeira odontológica mais. Ela tá mentindo, ela não tem cadeira. Ela não tem cadeira mais. Eu tenho uma maca elétrica. Ô, Ju, deixa eu mudar o assunto um pouquinho. Eu acho que é importante a gente falar que você é uma referência como professora. Ponto. Nossa, agora pegou pesado. Não, eu tô falando mentira. Não tô. É um elogio? Eu tô. Não. Ou é diferente? Ponto. Pelo amor de Deus. Coloca até o óculos, Ju. Vou colocar o óculos. A Ju é uma referência. E você teve uma formação, Ju, extremamente clássica, vamos dizer. Para hoje, na atualidade, é uma formação clássica. A Ju fez especialização, fez seu mestrado. Iniciação científica. Não, iniciação, você acredita que eu não fiz? Você não fez? Mas você começou lá atrás. Tudo. Na verdade, assim, eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de estudar, né? Antes dava vergonhinha de falar, porque você era CDF, né? Então dava um pouco vergonha. Mas até o terceiro colegial eu adorava estudar. Quando eu entrei na faculdade, aí eu queria bagunçar. Então eu fui presidente de jornada. Mas sempre conciliando. Não, mas você foi muito equilibrada, né? Não, equilibrada. Fui equilibrada, não fui a melhor aluna. Esse é o segredo. Não fiquei ali CDF. Aí, quando eu termino a faculdade, é quando eu acho que um pouco dessa necessidade de, tem que correr atrás, é que eu começo a estudar. Que foi quando teve o grupo de estudo com a Edmara. Do grupo de estudo com a Edmara, a gente publicou artigo. Você lembra disso? Publiquei artigo antes de entrar na especialização. Eu estou entendendo o que o Ronaldo quer falar. Que hoje as pessoas não têm mais paciência. Não tem paciência, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque até agora falou a Juliana clínica. Eu acho que é importante a gente trazer para o podcast um pouco a sua visão docente. Porque você tem uma visão muito ampla docente. E você teve uma formação docente perfeita, Ju. Perfeita. Como que você vê essa docência hoje? Você diz esse imediatismo, aí todo mundo já querer fazer o mestrado, dar uma aula. Ou não querer fazer nada, aí o cara vai fazer uma live e virou professor. Todo mundo virou professor. Todo mundo... Então, eu Como tenho... você vê isso? Olha que interessante, eu estava vendo lá no congresso de Seul, que teve um congresso agora internacional de cefaleia, é um congresso médico, eu faço parte da Sociedade Brasileira de Cefaleia também, com os médicos neurologistas. E um médico neurologista... Que, abre parênteses, foi sua tese de doutorado. Não, mestrado. De mestrado foi cefaleia? Mestrado foi cefaleia, Né? Eu fiz na neurologia, mestrado. Então. Doutorado eu fiz com o Paulo Conte, em Bauru. Você já foi? É verdade. Já foi com o Paulo Conte, professor. E aí, assim, esse cara postou uma figura no grupo do WhatsApp, eu falei, é isso. Essa figura era assim, um cara... recém-formado, mas um marqueteiro, não marqueteiro, mas assim, um influencer, cheio de microfone na frente do influencer. E um cientista com um microfone só na frente. Né? Qual é o gap? Aí eu acho, Ronaldo, são duas coisas. Tanto
a questão do influencer, assim, o dentista influencer, aquele que vai, que vira professor, que ganha horrores, a gente tem vários, em todas as áreas tem um, né? Que você olha, quem conhece da coisa fala, meu, esse cara não sabe nada, mas olha aí, né? Só que ele tem uma coisa bacana, ele sabe se comunicar. E, ao mesmo tempo, o cientista também peca em não se comunicar. Que é o que a gente estava falando aqui. Eu sempre quis falar o que eu queria, o que eu estava estudando. Meu canal no Instagram, que eu falei, olha, meu canal, ontem eu estava lendo esse artigo, eu podia ler o artigo e guardar para mim. E não falar para ninguém. Você compartilhou. Eu fui lá, gente, estou lendo isso aqui. Eu li 2 artigos, já pus o link e gravei áudios da minha visão sobre o artigo. E pedi para as pessoas lerem e conversarem comigo. Ninguém conversou. Mas tudo bem. Eu vi, você colocou o link do artigo total. Isso. E aí, o que falta, então, para o cara da academia? Ele estava acostumado a brilhar. Eu vejo isso muito, porque eu estou dentro... Eu fiquei na USP, graduação, mestrado, doutorado, vivo com o pessoal da USP lá em Bauru, convivendo com eles. E muitos professores achavam que, até antes da pandemia, era mais ou menos assim... por ser da USP, se bastava. Ele não precisava se comunicar. Você que viesse até mim, você vem até mim, eu não vou até você. Sempre foi assim, né? Porque sempre foi assim. Só que a internet está aí, a pandemia veio, e hoje esse cara, ele tem que ir até a audiência. Então, eu acho que a gente, óbvio, fica olhando, nossa, mas olha o que aconteceu, essas pessoas querem o imediatismo, mas também o cara que está na academia, ele não vai. Tanto é que a gente estava com um projeto de pesquisa, só que não rolou, é um artigo de bibliometria com uma ferramenta, não sei se você conhece uma ferramenta chamada altimetria. Não. Vocês já viram essa ferramenta? Bem, a gente que trabalha com artigo, a gente conhece, que é assim, altimetria é quanto de impacto, tem aquele negócio assim, você publica um paper, quantas vezes aquele paper é citado, você já conhece o impacto. Só que hoje tem um impacto social. O que é esse impacto? O quanto que esse artigo furou a bolha e está no Twitter, está na rede social, e está no blog. Além do PubMed. Além do PubMed. Quanto que ele furou a bolha. Então, isso tem um índice. Todas as melhores editoras colocam o selinho e falam, esse aqui furou a bolha. Ele tem uma altimetria 50. Quer dizer, olha a nota. É tipo um score. Um score. Eu estava falando para as meninas, a gente podia pegar os pesquisadores brasileiros e ver o índice bibliométrico e fazer uma correlação com o índice altimétrico. Nossa! Só que não rolou porque tem que pagar a ferramenta, enfim, né? A gente está... Ainda vamos um próximo passo. Mas você já parou para pensar? O cara que publica, que é citado, publica na Lancet, blá, o quanto que ele tem impacto social? Pode ser que ele tenha impacto zero. Você entende? Só bibliométrico. Assim, só bibliométrico. Então, ele não tem impacto. A gente tenta lá em Bauru, no máximo, assim, pegar um paper, o Conte publicou um paper lá, a turma lá em Bauru. Eu estou publicando bem menos agora, que eu estou trabalhando muito no consultório, mas vamos pegar isso aqui, vamos botar no Twitter, vamos botar no Facebook, vamos botar... A gente sempre está reverberando a pesquisa, porque para as pessoas saberem. E saber quem... Eu sempre falo, as pessoas não sabem quem é o Conte. O Conte... Eu só tô em Bauru, só ando tudo isso, porque o cara é o cara, sabe? E as pessoas não sabem. As pessoas não têm ideia, as pessoas acham que aquele outro que são mais influências, mas o cara é o cara. Então, assim, eu falo para ele bastante, ele sabe disso, ele também já começou a postar mais. Você tem que aparecer. Então, isso é um pouco... a gente fica vendo um lado, mas a gente tem que chegar ao lado do outro cara que também não foi lá botar a cara, fazer uma live. Eu não faço live. Não, você lembra, né, Ju? Na nossa época de graduação, as referências que nós tínhamos, vai vir só em jornal odontológico. E o congresso, olhe lá. Era muito mais difícil, né? Nos anos 90, meados dos anos 90, né, segunda metade dos anos 90, você já tinha o CIOSP, você não tinha curso de implante, curso de implantes não tinha, você não tinha congressos específicos de implante, de DTM, é uma coisa muito restrita, e você só tinha contato. Eu lembro um exemplo aqui, o Baratieri. Nossa! Quando o Baratieri foi lá na faculdade... Na faculdade, numa jornada... Foi um acontecimento. Parou. E hoje, esse pessoal ainda
tem as referências, são Sim. referências, tudo. Não, o Baratieri, ele ainda é. Ainda tem um é. congresso super legal, Muito. questão do Santinho. Exato. Tem. Ele pedalou, vamos dizer assim. É o que falta, às vezes, para muita gente. Muita que tá gente. por trás dos muros das Porque tem muita universidades, gente bacana que não aparece. Que não E aparece. aí dá margem também a muita gente Que é mediano aparecer. aquela- Ô, Ju, E tem muita gente boa que também tá aí, né? Tá, Tem. Na minha muita. área, assim... democratizou muito. Na minha Nossa, área, claro. a gente só tem a agradecer, porque eu não tive, digamos, fôlego para ir para o online. Não tive fôlego. Eu acho que como eu saio na frente, eu já tinha nadado aquela praia, entende? Sim. Aí eu falei, ai, não tô afim, né? Não tive muito fôlego. Mas tem muita gente bacana na minha área mesmo. Tem pelo menos eu posso falar uns 2 que eu conheço assim, que estão explodindo aí, vendendo curso online. E bons cursos. São cursos básicos, mas são cursos muito bons. Democratizou, popularizou, gerou muito acesso. Eu falo que a pandemia teve uma coisa assim de muita importância. Acho que nós citamos aqui, tinha dias da pandemia, lá, abril de 2020. Pô, eu fazia lista só, vou assistir 7, 8 lives. Eu fiz organizava live. os horários. Isso aqui Organizava horários. Isso que eu não vou assistir, não Às posso vezes eu saía perder pra a fazer outra. uma caminhada, né, para dar uma saída de casa sozinho, se não tem que voltar, porque eu tenho que... Ou assistir a live do fulano. Eu fiz live todo dia às 4 da tarde. Então, Todo dia, Ju. Todo café dia, com 4 da Juliana, tarde. E aí Juliana. eu criei uma ferramenta de Google que muita gente pegou, que eu organizava no Google as palestras, os cursos online que iam ter, aí todo mundo... Era um Google Calendar, né? E mandei o link para... se você quiser, clica nesse link, adiciona aí que você vai ter. Aí eu só abastecia e chegava no calendário de todo mundo o horário das lives, para ninguém perder nada. Ô, Ju. Até isso eu fiz. Engenheira de calendário do Google. Ó, Põe no Lattes. Foi lá. Vamos aproveitar, Ju, porque a gente fala muito, né? Nos outros episódios a gente fala muito para pessoas, para toda idade profissional, né? Tanto pessoas, né? A gente tem ouvintes aí do podcast que são recém-formados, gente que são estudantes e tudo. Ju, deixa um conselho para eles, para quem tá lá na graduação, ou para quem tá ali olhando tudo no Instagram e fala, puta, eu quero ser professor. Professor? Eu quero ser professor, eu quero dar aula de odontologia. Bem, tem que estudar, né? Primeira coisa, não adianta ter mão só. E nem um Instagram bonito. Nem Instagram bonito. Tem uma amiga nossa que ela fala, primeiro você senta para aprender, depois você levanta para ensinar. É isso aí. Vamos aproveitar Mas Ju. eu vou, Fala aí, Ju, mas dá um sabe conselho eu pra vou dar galera. um conselho que eu dou para todo pessoa, porque eu falo muito em liga de acadêmica. Né? Até foi uma da coisa que a SBDOF fez, que foi agregar as ligas acadêmicas de dourado facial, então, no Brasil inteiro. Então, às vezes, eles me chamavam para fazer live, tem até vídeo no YouTube com eles e tal. E aí, eu falo para eles, antes de entrar, eu falo assim, e aí, o que você vai fazer de especialização? Né? Porque eu vi vocês falando isso, na nossa época tinha que ralar 2 anos, né? Para daí escolher a especialidade. Imagina, se eu tivesse escolhido no primeiro ano, eu tinha feito odontopediatria, tinha matado as crianças. Também que eu fui trabalhar com elas. Na verdade, né, a odontopediatria não era o que é hoje, né? Era muito difícil, mas enfim. Não tinha as ferramentas que tem. Não, a odontopediatria era... Nossa, em 97, a odontopediatria era tira esse dente aí que tá doendo e pronto. Era extração de dente de criança. Amarra, segura, põe enfim. aquele negócio, como é que chama? Aquele lençol que amarra. Ai, que horror, né? Era aquilo. Bem, ainda essas faixas de contenção, sei lá, deve ter alguma utilidade. Eu já não estou nessa área há muito tempo. Mas, assim, eu falo sempre para eles, assim, para os estudantes, quando todo mundo está indo para um lado, você vai para o outro. Hoje, a gente está vendo uma manada indo só para um lado na odontologia. E tem especialidades que estão ficando abandonadas, assim, quase ninguém faz e precisa desses profissionais. Uma coisa que é raro hoje é um bom clínico geral. Então, se você quer ir para a área clínica, né, um bom clínico geral hoje é muito difícil. Um cara que faz tudo muito bem. Porque você já entra no conceito de que sua clínica, você tem que entrar numa clínica, aí você tem que entrar numa clínica que ela tem que render sem você estar lá dentro, que é uma coisa... eu acho legal,
Não estou falando que não é legal, mas também falta. Tem gente que sente saudades e gostaria de ir num dentista que faz tudo, né? Eu acho que isso é uma coisa que está em falta. Mas se você quer ser professor, né, o primeiro, dentro da odontologia, professor de odontologia, é você escolher uma especialidade. Você tem que começar sendo clínico. Não tem jeito. Porque eu acho que a beleza do professor... E agora também, para que público que você vai ensinar? Você vai ser um professor de pós-graduação, aí você tem que estudar muito, e metodologia de pesquisa, que é o que falta. A odontologia tem pesquisas horrorosas. A odontologia brasileira tem pesquisas horrorosas em termos metodológicos. Eu falo porque eu conheço um pouco, minimamente. Uma vez eu fui num seminário de prótese, eu não sabia nada do que eles estavam falando. Uma menina passou lá uma tabela, falou um negócio, falei... Passou o slide, o professor pegou horário, estava do meu lado. Era um seminário de prótese, muito respeitado. Eu falei, professor, pegou horário, pode voltar o slide? Eu falei, olha, esse cálculo estatístico aqui não diz isso. Então, assim, o mínimo você tem que saber. Então, se você quer ser um professor da área acadêmica, é metodologia e estatística. Você mata tudo. Você pode falar, você pode escrever de ribiboca de parafuseta. Sabendo metodologia, você olha a pesquisa, você sabe se a metodologia está boa ou está ruim. E se você quer ser um professor clínico de especialização, porque tem diferença, gente, de especialização e atualização, aí você tem que ser clínico. Que é o que aconteceu comigo. Tem um amigo meu que chama Yuri Costa. O Yuri, ele foi aluno do professor Conte, de mestrado, doutorado, e do professor Leonardo Bonjardim também, lá. Esse menino foi para a Dinamarca, ficou com o editor-chefe, que foi meu co-orientador, editor-chefe do Journal of Oral Rehabilitation, o professor Peter Svensson. O Yuri, cara, estourou na dor orofacial. Ele é bem acadêmico, o Yuri. E uma vez conversando comigo, porque eu gosto de pesquisa, ele falou assim, Juliana, você não pode ser pato. Você está fazendo... porque e ele tinha razão, eu estava fazendo tudo meia boca. Eu não era uma boa pesquisadora porque eu não tinha tempo. Continuo não tendo tempo, coitado dos meus alunos, né? Eu não era uma boa clínica porque eu nunca estava no consultório. Eu não era uma boa professora porque eu não conseguia arrumar meus slides para dar aula. E aí ele falou para mim, você tem que focar naquilo que você... E aí eu fui para a parte financeira. Eu não fui para a parte coração. Se fosse para a parte de coração, eu estava lá fazendo pesquisa. Eu fui para a parte da grana mesmo. Eu não prestei concurso público por causa da grana. Cara, aliás, eu estou na DTM por causa da grana, não foi por amor. Eu estou na odontologia por causa da grana, não foi por amor. Sempre foi, assim, eu escolhi porque ganhava em dólar. Agora que eu passei, veio o plano real. Ai, que porcaria. Depois, entrei na DTM para fazer amizades e porque eu vi que ninguém fazia. Falei, vou fazer isso aqui. Gostava? Não. Depois que eu fui gostar, né? E comecei a dar aula e não fui na carreira de pesquisadora porque a carreira clínica, de fato, me dá mais... Era mais rentável. Então, você quer ser um professor clínico? Então, você tem que fazer a parte clínica, entender de metodologia para você pegar e fazer a ponte, né? Porque não adianta você não entender de metodologia estatística. Então, não precisa, porque como é que você vai? Igual eu li ontem um paper, né? E falei, pode ler no meu canal. Gente, meu canal, eu preciso de seguidores, @DTM Dor Orofacial. Segue lá, hein? Me siga. Você vai lá no meu canal lá, você vai ouvir eu falar, esse trabalho eles publicaram, mas eu não gostei muito da metodologia, por isso, por aquilo. Então eu falo, isso aqui não foi muito bom, essa pesquisa de bruxismo, por isso, por aquilo. Então você tem que saber um pouquinho de cada, mas aí você vai ter que entender também, para passar para o teu aluno, como é que vende isso. Porque a coisa que mais me perguntam na DTM é como que você vende isso? Eu vendo, né, Gê? Tô lá, vendendo. Então, assim, como é que você vende isso, né? Então, você tem que aprender até a vender. E você sabia que é diferente vender para o homem e para a mulher? Totalmente. Por causa das neurociências? Neurociência eu não sei, mas eu sei que é totalmente Cara, diferente. o cérebro masculino, ele pensa muito diferente do cérebro feminino. Você vai vender para um homem, você sabe disso, porque você trabalhou. Você tem que botar um gráfico, ele quer mostrar um número. Eu falo muito da revisão do carro. Você tem que fazer revisão da placa, essas coisas que o homem pega. Já a mulher, você nem precisa, você desenha, olha para ela. Então, tem que passar isso para o aluno. Então, você tem que estudar tudo, até... Então, imagina, se quiser ser um professor, tem que ralar ainda, galera. Boa dica aí, galera, ó. Boa dica aí. Falei demais, né? Não é, e cai naquilo que a gente fala toda vez, né?
Isso não vai ser da noite para o dia. É o grande mal do século, é esse imediatismo, né? As pessoas têm que entender, porque as pessoas não se frustram com isso. A geração mimimi, né, que a gente fala porque, agora. Assim, as coisas acham que as coisas são fáceis, não são. Que você na vida e na vida odontológica, eu acho que você apanha mais do que você apanha no sentido assim de aprendizado mesmo, de evolução, de ganhar experiência, de errar casos que às vezes mas errar no sentido de você tentar não comprometer, gerar danos para isso, né? Cara, aí, essa você falou uma coisa importantíssima agora, viu, Gê? Tava falando agora, uma coisa que os meus alunos mais admiram que eu faça é quando eu conto os meus fracassos. Os erros, insucessos. Cara, eu chego, eu falo, porque eu detesto quando me acontece comigo, odeio, eu fico nervosa. Não, Aí eu chego e falo assim, eu não vi isso, e o paciente teve aquilo. Tipo assim, aí na última vez, no último módulo lá em Bauru, eu falei um caso, falei, gente, olha o que aconteceu. Aí eu sentei, a minha aluna falou assim, nossa, tão bom ouvir que você, com tantos anos, isso aconteceu com você. Nós falamos uma vez em curso que você estava fazendo, né, mano? Isso é muito bom. Eu contando assim, que eu perdi o implante, que não sei o que, a minha... Você acha que eu não perco implante? Minha filha, eu queria ser esse cara que você está achando que eu sou. Você acha que eu não tenho sabores, assim, de sucesso? Eu tô com uma bucha de canhão no consultório, né? Assim, tentando fazer tudo quanto é jeito do melhor, usando tudo melhor. E tive resultado. E assim, aí você fala isso em curso intimista, essas coisas, você humaniza o negócio. Né? E as pessoas acham que você tem experiência, você não, é o dia a dia, é a vida, o tal da vida como ela é da odontologia. É a vida do mocho. Né? E isso você aproxima. A vida do mocho. A vida do mocho. Isso aí. E a intenção era essa, de falar de vida, Ju. Era isso que a gente queria mesmo. E só agradecer aí, porque falei, né? Eu avisei. Eu falei demais. Salve, molecada. Tadinho, do Danilo, nem ouvi a voz do Danilo aqui. Faz parte, o Egmont sempre interrompe. Mas ouvimos a produção. Valeu, produção. Produção dando exemplo aí, Chat GPT. Chat GPT. Então, assim... IA na veia. IA na veia. IA na veia. Antes da gente encerrar aqui, eu queria que você colocasse as suas redes sociais para a galera te seguir, que nós já comentamos muito aí, mas agora no finalzinho é legal para a galera pegar lá. Qual que é o seu Instagram? Tá. E o meu... Bem, é tudo @DTM Dororofacial. O X, né, que é o ex-Twitter, é @Dororofacial. No YouTube tenho Por Dentro da Dororofacial também, mas lá eu sugiro que vocês procurem as playlists, que eu faço playlists de vídeos para os meus alunos. Então tem playlist lá de neurônio trigêmeo, sei lá, vai lá, tem um monte de playlists. São vídeos que eu gosto. E eu tenho meu podcast em todas as redes, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, que é o Por Dentro da Dororofacial. Então, tudo isso. Ouçam lá também meu podcast. Ju, última consideração. Encerra para nós o que você queria deixar de recado aí para a odontologia, o tanto que você pode contribuir. Último recado. Eu queria deixar de recado para a nossa profissão é que a gente precisa considerá-la como uma profissão da saúde. É isso. É muito mais uma profissão da estética, porque... Desculpa, pessoal da estética, adoro vocês sabem disso. Mas hoje a gente vê isso demais. Eu acho que está passando um pouco dos limites, né? Então a gente tem que voltar e lembrar que nós somos parte de uma rede que são os profissionais da saúde. E outra coisa, se valorize. Tá? Fale de igual para igual com todos os profissionais da saúde. Afinal de contas, nós somos uma parte extremamente importante. A gente não pode ficar lá. O doutor, né? Tipo, o dentistinha. Não, senhor. É isso, acho que valorização. A gente tá precisando de mais de valorização. Você perguntou, né? Nossa, tá muito ruim. Tem que valorizar mais. Valorização. Hashtag se valorize. Se valorize, é isso aí. Cobre consulta, por favor, né? Nós pelo amor de Deus, gente. Quem cobra consulta, põe o dedo aqui, já vai fechar. Ainda eu tô fora. Não, Danilo, pelo amor de Deus. Sou metralhado por isso, Danilo. Sou metralhado. Primeiro ortodontista da cidade que cobra consulta.
quase acabaram comigo, velho. Não, eu tinha cada Eu 10 acho que é pacientes, extremamente 9 importante. não marcavam. Eu perco tudo. Agora eu tenho que agradecer muito minha mãe. E minha mãe falava, continua. Ô, mãe, não tá indo ninguém. Continua. É, não, o bordão dele é conte comigo. Hashtag conte comigo. Eu não tenho bordão ainda, mas fica a dica. Ô, Ju, muito obrigado. Obrigada a você. Por ter aceitado de imediato o nosso Não, que convite. isso. Obrigada a vocês Obrigado todos, pela meus amigos, aula sei de lá quantos odontologia muitos. que você nos Imagina, deu aí. gente. Não era pra ficar Excelência, falando de aula, né? odontologia. Mas isso daí Não, mas mas é era isso. vida. Isso daí é a vida essa da é a vida, odontologia. é a vida o da verdadeiro odontologia. Mochotal. E sucesso aí pra vocês, né? Estão começando aí. Vou divulgar em todas as minhas redes. Muito bom. muito obrigado. Esperamos isso. Obrigado. Beijão. Até mais, então, Obrigado, gente. valeu, Tchau, gente. tchau. Salve, molecada. Ó, vamos fechar então com Até a próxima. Ah, nosso Salve, brinde salve, aí. molecada. ai, adorei isso aqui. Eu adorei.